Oi, pessoal, boa noite novamente. Segundo dia e vem a parte 2. E hoje, uma novidade, consegui colocar a tela aqui para você acompanhar comigo em tempo real o estudo da nova instrução normativa. Então vamos lá, sem mais delongas, onde nós paramos. Deixa eu tirar o som desse WhatsApp aqui que não para. E desativar som do site. Tcharam! Ah, ficou legal, né? Pois é. Vamos lá, vou mostrar para vocês como é que eu trabalho, como é que funciona normalmente aqui para mim. Essa aqui do lado esquerdo, né, é a nova IN, e a do lado direito é a nossa instrução normativa 128, a principal instrução normativa do INSS que foi alterada em 2022, né, que alterou a instrução robusta que traz todas as informações. Então, como eu expliquei para vocês, se você está vendo esse vídeo aqui pela primeira vez, não viu a parte 1 do vídeo, corre lá e assiste a parte 1, porque ali eu comecei a falar sobre a nova instrução normativa do INSS, a instrução normativa 188, que saiu no dia 8 de julho, mas que foi publicada no dia 10 de julho, ou seja, ontem. Engraçado, né? A parte 1 eu gravei ontem, porque eu saí daqui já era de madrugada. Mas hoje já está de noite, são 21 horas, em Brasília, 21 horas, e no Rio de Janeiro também. E a gente segue aqui para concluir essa parte 2 do vídeo, já que ontem ficou muito longo. Então, como é que funciona? A instrução normativa 188, ela veio com algumas modificações em alguns artigos, tudo bem? Ontem nós paramos no 184 e hoje a gente vai ler o 194. Então, ela alterou o artigo 194 da nossa bonita aqui, a instrução normativa 128. E pode ser que às vezes eu troque esses númerozinhos, gente, porque é uma sopa de números, né? Sopa de letrinha, sopa de número. É complicado o INSS, mas a gente descomplica. Vamos estudar junto. Ó, no texto original, que eu estou procurando aqui para ler para vocês, o artigo 194, ó, chegou bonito, né? Ele fala do que não conta para carência, tudo bem? A carência é aquele período que a gente fala que começa a contar a partir da primeira paga sem atraso, ou no caso do empregado, quando a carteira dele efetivamente é assinada. Então, a gente tem aqui, ó, artigo 194 não será computado como período de carência. Além do que já previa, ele incluiu aqui, fez uma alteração no parágrafo 1º. Então, não era considerado tempo de serviço militar obrigatório ou voluntário. Então, aquela galera que tem o certificado de reservista, por exemplo, ele é até 18 meses no máximo. Ele conta para tempo e não conta para carência. Às vezes a pessoa dava entrada na aposentadoria por idade, juntava o documento e faltava ali um ano e meio e não entendia, porque ele não estava contabilizando para carência. Ele só vai contabilizar o tempo militar quando ele passa dos 18 meses e o documento necessário é a CTC. Então, se o seu cliente ou se você mesmo está buscando aposentadoria serviu por mais de 18 meses, mesmo iniciando como obrigatório, quis ficar mais de 18 meses na Força Militar, precisa pedir a certidão de tempo de contribuição, porque aí essa sim contabiliza como carência. Enfim, o que não conta aqui? O tempo de serviço do segurado de atividade rural antes da competência de novembro de 91. Por quê? Porque em novembro de 91 foi quando veio a LBPS, Lei de Benefício da Previdência Social, 8.213. Né? Então, ela nasceu ali e até então existia o FUR rural. Então, o segurado rural ele era separado do segurado urbano. E aí, quando nasceu ali essa ideia de previdência social que temos hoje e unificou a mesma previdência, tanto para o ruralista quanto para o urbano, teve essa diferenciação. Por isso que ele coloca como marco aqui novembro de 91. E aí ele traz uma exceção, que é para os benefícios garantidos ao segurado especial na forma do inciso 1 do artigo 39. Então, basicamente, ele enquadra ali a aposentadoria e os demais benefícios previstos. Como o objetivo do vídeo é a gente falar sobre as mudanças da IN, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou pular o que está aqui, porque minha vontade é de ficar esmiuçando a IN toda com vocês. Se você tem vontade de me ouvir falar sobre a IN, manda um alô, manda um sinal de fumaça, dá um joinha nesse vídeo,
não deixa de me seguir e me fala, manda uma mensagem no meu Instagram, tudo bem? Nas minhas caixinhas. É bom eu saber o que é de interesse de vocês. Ó, tá aqui, o período de returação de DIC, o que é isso? É data do início da contribuição, quando a pessoa ela faz um processo para fazer a alteração da data do início da contribuição e começar a recolher os pagamentos em atraso. Ele não conta para carência também. Pois bem, no parágrafo 1º da redação original, o que o INSS dizia? Desde 2022 lá. O tempo de serviço militar obrigatório exercido posteriormente a 13 de novembro de 2019, data da publicação da emenda constitucional 103, que é isso? Reforma do Bolsonaro, tá? Só para situar você. Devidamente certificado pelo respectivo ente federativo na forma de contagem recíproca por meio de CTC, certidão de tempo de contribuição, será considerado para fins de carência. Então, o que ele trouxe no parágrafo 1º da Instrução Normativa 122, no artigo 194? Ó, não conta para carência o tempo de serviço militar, que eu expliquei, inclusive, a vocês. Porém, o tempo de serviço militar depois de 13 de novembro de 2019, que foi quando a emenda constitucional 103, a reforma da Previdência, ela trouxe dizendo o seguinte: quando esse cara vai para o Exército, mesmo fazendo serviço obrigatório, para a Marinha ou para a Aeronáutica, a Marinha e o Exército, ele tem que recolher esse período, porque a CTC, gente, é um cheque de tempo, já falei isso em outros vídeos. Ele está num regime, ele está na égide de um regime, ele saiu desse regime, ele vai para o INSS, ele tem o direito de trazer esse tempo. E até então não havia nenhum recolhimento para nada. Então, agora, é possível contabilizar para carência períodos inferiores a 18 meses de serviço militar, mas somente para a galera que só vai se aposentar Deus sabe quando, que até lá deve ter muitas outras reformas, né? Que é a galera que iniciou ali o serviço militar obrigatório, a garotada nova, a partir da reforma 13 de novembro de 2019. E parece que foi ontem, mas já estamos há 6 anos da reforma, né? Como passa rápido. Porém, sempre que você pensar em carência, principalmente vindo de um outro regime, tem que ter CTC, ok? Sem CTC, nada feito. Aí, o que aconteceu? A IN nova, ela trouxe essa alteração aqui, ó. O tempo de serviço militar, deixa eu até marcar o antigo para você acompanhar comigo, que a gente acabou de ler. E agora eu vou marcar o novo aqui, ó. O tempo de serviço militar obrigatório exercido posteriormente a 13 de novembro de 2019, data da publicação da emenda constitucional 103, devidamente certificado pelo respectivo ente federativo na forma da contagem recíproca por meio da certidão de tempo de serviço militar. Ah, ele mudou a nomenclatura. Então, assim, isso aí é a questão interna, certamente, das Forças Armadas, porque, normalmente, certidão de tempo de contribuição é a nomenclatura dada aos órgãos civis do governo federal. Certamente, isso aqui foi algum colega do INSS que fez a redação e não estava familiarizado com a nomenclatura interna. Então, isso aqui é questão formal mesmo, né? Certidão de tempo de serviço militar. E aí, sim, ele considera para fins de carência. Então, novamente, nada de novo abaixo do sol. Vamos seguir. Vamos seguir que tem muita estrada. Ó, o 195. 195 teve uma alteração também no salário maternidade. Ah, essa aqui é a manchete. Manchete em todos os melhores e piores Instagrams de previdenciário. Bom, artigo 195, ele fala que independe de carência a concessão dos seguintes benefícios, né? Auxílio acidente, a pessoa perdeu um membro lá, ficou com uma situação que não vai ser totalmente restabelecida, mas está apto a trabalhar, auxílio acidente. Salário família, aquela questão do salário, isso aqui é mais comum o pessoal baixa renda, tem filho até 14 anos, enfim, é uma complementação, um valorzinho pequeno, a galera que é seletista está mais familiarizada. Pensão por morte, reabilitação profissional, que na prática não funciona, e olha que o pessoal da reabilitação trabalha muito bem, mas tem tão pouca gente para aquele caminhão de gente a ser atendido, que não consegue fazer o que gostaria de fazer, né? E o serviço social, que esse aqui nunca funcionou. Vamos combinar. O serviço social do INSS nunca funcionou. A pessoa chega lá, quero falar com a assistente social para atendimento do serviço social. Vai no CRAS, moço. Por quê? Porque a assistente social está até o talo de processo para analisar de BPC. Não consegue fazer esse serviço. Enfim.
O salário maternidade, ele foi incluído como um benefício que independe de carência. Até então, gente, o salário maternidade não tinha necessidade de carência para as domésticas, e aí desde a PEC das domésticas, e para o empregado seletista, que tem carteira assinada. Por isso que, né, o patrão, ninguém contrata ninguém grávida, porque a mulher pode ser contratada com 8 meses de gestação, e ali ela vai ter direito ao salário maternidade. E a contribuinte individual não tinha esse direito. A contribuinte individual, e aí desde a redação da LBPS original, eu estou falando de 1991, tudo bem? Então, lá em novembro de 91, o que o legislador, o legislador falava? Ora, se a pessoa é contribuinte individual, a gente chamava ali de autônomo, essa pessoa ela vai fazer o pagamento porque ela se programa para fazer o pagamento. Ela é uma pessoa que faz o seu serviço, é um autônomo, uma pessoa que tem autonomia de trabalhar e ser responsável pelo pagamento do seu carnê, ok? E aí, quando essa pessoa vai engravidar, naturalmente, o que espera-se? Um planejamento familiar. Logo, a carência do salário maternidade sempre foi de 10 meses. E aí, mais uma vez, a gente acabou de ler o 194, eu expliquei para vocês, o artigo aqui de cima. A carência só é contabilizada a partir da primeira paga sem atraso, ok? Então, se essa mulher começasse a pagar já de barrigão, mesmo que pagasse os atrasados, só ia contar primeiro em dia. E como ela tinha que ter 10 contribuições, porque o neném são 9 meses. Então, tecnicamente, ela teria ali um planejamento para ter direito ao salário maternidade. O salário maternidade é um benefício de 120 dias, 4 meses. E aí, gente, o STF, eu transmiti isso ao vivo, se você assistiu isso, comenta aqui, por favor, eu fiz a transmissão ao vivo, foi inclusive do julgamento da pseudo-vida toda, né? Aquele subterfúgio que o STF achou para ressuscitar um defunto e entender que, de fato, não cabia a questão da vida toda por conta do benefício mais vantajoso. Isso ainda vai respingar muito no futuro, essa ideia do benefício vantajoso não ser necessariamente o mais aceito. Nesse mesmo dia, o tema, salvo engano, é lá 1110, 1111, alguma coisa assim. E ele falava o seguinte, eles julgaram o salário maternidade, por isso que eu fiz a transmissão, e aí eles entenderam que, no caso da contribuinte individual, assiste o mesmo direito da urbana, ou seja, ela tem isenção de carência. Ora, se ela tem isenção de carência, ela pode efetuar um pagamento e fazer ali o pedido do salário maternidade, se a criança nascer, ok? Ok. Isso só vai acontecer se essa pessoa tiver um neném depois que esse pagamento foi pago em dia. Por isso que eu falei, cuidado com essas informações. Tem um monte de... porque o auxílio maternidade, o salário maternidade tem 5 anos para pedir. Tem 5 anos. É o tempo de prescrição, né? Decai o direito em 10 anos, a prescrição a gente fala de pagamento, então a pessoa tem 5 anos para fazer o pedido, desde que ela já tenha, antes dos 5 anos, implementado ali o direito. E como a qualidade, porque aí, doutora, mas se a carência for isenta, do que adianta ela pagar? Ela vai ter o tempo ali, mas aí por que vai ser negado? Por causa da qualidade. Tudo bem? Tá me acompanhando? Eu tô falando aqui, gente, de um caso, exemplo de uma pessoa que não estava no regime, que tá 1000 anos sem recolher, ou que nunca pagou, enfim. E aí, olha que brecha imensa, né? Agora a gente tem aquele artigo lá falando da atividade, não tem idade mínima. Aí a gente tem uma realidade aí de meninas de 14 anos, 13 anos tendo filho, e a gente tem agora uma isenção do salário maternidade. Aí o que acontece? A pessoa vai lá pagar uma e tem direito ali a fazer o pedido do seu salário maternidade, desde que o evento, fato gerador desse benefício, nesse benefício especificamente o B80, né, conhecido do INSS como B80, benefício de espécie 80, salário maternidade, ele precisa que essa criança, fato gerador, né, no caso ali o parto, seja posterior à implementação do direito, que é minimamente ter a qualidade. Porque aí o que o brasileiro quer? Eu tive filho, tem que ganhar. Gente, o governo não tem que pagar para ninguém para ter filho. Me desculpa, eu não acho isso certo, não concordo com isso. Acho um absurdo isso. E não entendo esse julgamento, porque o INSS diz que não tem dinheiro, não reconhece a revisão da vida toda das pessoas que efetivamente pagaram, que tinha direito ali a reajuste, a revisão do seu salário
tendo a ver com o dinheiro que efetivamente foi pago. E no mesmo dia ali eles dão o salário maternidade. Então, assim, me cheira tão mal, porque o salário maternidade ele é um benefício muito popular, né? Para, enfim, para a gente ter ali uma explosão quando estiver próximo a período eleitoral, dessa divulgação de forma mais contundente, não é difícil. E eu te pergunto, a Previdência, pô, consegue se sustentar com cada evento de parto, concedendo salário maternidade? Porque, assim, a conta ela tem que ser equalizada, certo? O que é a Previdência? A Previdência é um fundo. É como se a gente pagasse para que esse dinheiro ficasse guardado, teoricamente, né? E aí esse dinheiro renderia para que recebêssemos o fundo. Então, a ideia do salário maternidade é a seguinte: a mulher, ela teve o neném, ela não pode trabalhar, ela precisa dar assistência a essa criança e a ela própria. Então, nesse período inicial de 120 dias, é muito importante, de fato, que a mãe receba o salário maternidade. Só que, nesse caso, ela está recebendo o salário maternidade em substituição ao emprego que ela não está podendo prestar, ao labor que ela não pode exercer. Então, eu estou falando da manicure, eu estou falando, por exemplo, da cabeleireira, eu estou falando da pessoa que exerce a sua atividade, da dentista, da advogada, da médica, e naquele período ela precisa de um afastamento. Então, essa pessoa, que é uma profissional real, que trabalha, ela efetivamente já tinha os recolhimentos teoricamente necessários. Agora, hoje, na forma como está, o que o STF aceitou e agora o INSS rapidamente chancelou. Também achei isso muito suspeito. Ó, a ACP lá, do vídeo parte 1, demorou desde 2013, agora que botaram isso na IN, e o salário maternidade, misteriosamente, menos de um ano depois, já está aqui na IN nova. Mas, enfim, hoje o que está dizendo? A pessoa virou profissão ter filho, porque ela pode pedir o salário maternidade pagando apenas um pagamento, desde que esse pagamento seja feito sem atraso, naturalmente, para que haja ali a qualidade de segurado, já que o artigo 195 aqui inclui o salário maternidade em um dos benefícios que não precisam de carência, então independem de carência, tudo bem? Espero que tenha ficado explicado aí, e assim, eu respeito a tua opinião se você não concordar comigo, ok, mas eu gosto de trazer isso a nível de cidadania mesmo, de equação, a nível de justiça social. A justiça social, ela não é só dar, não é só doar, é haver um equilíbrio para que o regime se mantenha funcionando, se mantenha em pé. Seria muito importante realmente que todas as mulheres ali efetuassem os seus pagamentos, as suas contribuições, mas o que a gente está vendo é quase que manchetes prostituídas de, teve filho, vamos pedir o salário maternidade. Não, previdência social é para repor o tempo que você está afastado do teu trabalho. Se você não estava trabalhando, se você não fazia nenhuma atividade laboral, não exercia isso, não há o que se falar em auxílio-doença. Porque eu fiquei doente, mas você não trabalhava, você já não fazia nada, então não faz sentido isso. Tudo bem? E aí, ele traz aqui uma mudança no parágrafo único também, que antes dizia o seguinte: aplica-se o disposto no caput aos benefícios de salário maternidade, auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente, para as exceções previstas nessa seção. E aí, mais embaixo ele fala, e aqui ele vai incluir o seguinte, que a seção dizia o seguinte: salário maternidade, no caso é isento de carência, né, eu estou falando aqui da IN inicial, tá? Da 128, a antiga. Salário maternidade isento de carência para a doméstica e para a trabalhadora empregada. O auxílio por incapacidade temporária, que é o auxílio-doença, né? O novo nome do auxílio-doença, que, aliás, só mudou no decreto, nunca vi isso. A lei mesmo não mudou. Tá? Então, tá uma bagunça, gente. Nossa legislação tá uma bagunça. Eu não vejo ninguém falando sobre isso, mas, enfim. Ele tem aquelas doenças do rol que são isentas de carência, aquele rol da portaria interministerial que é revisitada a cada 2 anos, inclusive da última vez foi republicada com mais 2 doenças novas, né? Questão, enfim, cirurgia abdominal, alguma coisa assim, e uma outra doença que entrou, que eu tenho vídeo no canal falando sobre isso. E no caso aqui da aposentadoria por incapacidade permanente, que também entra a questão das doenças isentas de carência. E aí ele traz no texto novo, aplica-se ao disposto no caput ao auxílio por incapacidade temporária e à aposentadoria por incapacidade permanente para as exceções previstas nessa seção. Então, ele tirou a palavra salário maternidade, já que antes a isenção era específica para apenas
dois tipos de seguradas, que é a doméstica e a trabalhadora, né? A empregada. Eu estou falando aqui a empregada de carteira assinada, mas a rural também, a empregada rural, ela enquadrava nessa questão. Então tá explicado, acho que esse aqui é tipo o último biscoito do pacote, né? Acho que é a sensação. Já é sensação, pois é. Vamos lá, vamos seguir. Não vou parar meus estudos aqui não, galera, que a gente tem chão. E eu estou vendo que o 200 também sofreu alteração. Bom, artigo 196. Para fins do direito aos benefícios de auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente, deverá ser observado o que segue. E aí, o que se segue? Como regra, exige-se carência mínima de 12 meses de contribuição. Ok, então para o auxílio-doença e para aposentadoria por invalidez tem que ter 12 meses de contribuição. Isso não foi alterado. Foi alterado o inciso 2 aqui, ó. O que ele dizia? Estou igual Chaves. E como é que era? E como é que é? E como é que era? Pois é, como é que era agora? Vamos para a IN antiga. Não se exige carência nos casos de acidente de qualquer natureza, inclusive decorrentes do trabalho, de doença profissional ou do trabalho, ou ainda quando, após filiar-se ao RGPS, o segurado for acometido de algumas das doenças ou afecções descritas no artigo 30, parágrafo 2º do RPS. Esse aqui ele está falando do rol das doenças que isentam de carência, e bem me lembrou aqui, que eu acabei não citando anteriormente, que o acidente de qualquer natureza isenta de carência, bem como a doença do trabalho ou a doença profissional. E daí, gente, ele vem e traz o seguinte, ó, não se exige carência nos casos de acidente de qualquer natureza, de acidente decorrente do trabalho, de doença profissional ou do trabalho, ou ainda quando, após filiar-se ao RGPS, o segurado for acometido de alguma das doenças ou afecções específicas em lista, conforme o artigo 30, inciso 3 do RPS. Por que ele mudou isso? Vamos lá no RPS. Não estava nos meus planos, não, mas como falei, estou lendo aqui em tempo real com vocês. Pior que agora eu não vou compartilhar a tela do RPS. E para quem não é meu aluno, gente, o RPS é o Decreto 3.048 de 99, é o Regulamento da Previdência Social. É isso que ele está se referindo aqui. Para quem já é meu aluno, já foi meu mentorado, sabe que é o Decreto 3.048. Então, isso aí já está na ponta da língua. Bom, vamos lá. Ele falava que era do artigo 30, parágrafo 2º, né? Eu nem vou tentar mostrar isso para vocês na tela, senão acho que eu vou me embananar. Deixa eu ver aqui. Não vou mostrar vocês na tela não, senão vai ficar sem som. Vamos seguir. Eu mesma vou olhar e vocês vão ter que crer sem ver, né? Benditos são os que creem sem ver. Artigo 30, parágrafo 2º do RPS. Cadê minhas telas aqui? 1 milhão de telas de RPS. Artigo 30. O artigo 30, parágrafo 2º, o 30 do RPS, ele também fala independe de período de carência, né? Tem algumas questões na instrução normativa que é basicamente uma tradução, ou melhor, uma transcrição do artigo que está lá no decreto. E aí, a legislação antiga, ela falava assim, até que seja elaborada a lista de doenças ou afecções a que se refere o inciso 3, independerá de carência a concessão do auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido por alguma das seguintes doenças. Aqui, ele traz, aliás, porque o decreto não foi revogado, né? Esse decreto, na verdade, ele teve uma inclusão em 2020, como eu falei, na última revisão, com o decreto 10.014.410, que está aqui, que incluiu algumas doenças, mas enfim, eu vou mostrar para vocês rapidamente, já que vamos ficar sem áudio quando eu fizer essa alteração. Então, você já viu lá, decreto 3.048, artigo 30, era o que dizia. Agora, vamos ver o que diz essa mudancinha que teve
que foi para o artigo 30, inciso 3. É o que está me parecendo aqui, é que foi feito, na verdade, uma correção. Porque o inciso 3 ele foi incluído com o decreto 10.410. Então, eu leloei aqui para vocês e depois eu até mostro novamente. Vamos lá. O inciso 3 diz o seguinte, do decreto. Auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa, natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, e nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido de alguma das doenças ou afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Economia. Lembra que eu falei que era uma portaria interministerial? Por isso, é interministério, tem vários ministérios envolvidos. Atualizar a cada 3 anos, mas às vezes fica uma vida sem atualizar, só ficam repetindo lá as doenças, mas tudo bem. De acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam um tratamento particularizado. Então, uma mudança pequena, basicamente, vai ser aqui... isso aqui continua no decreto e instrução normativa não revoga decreto, gente. Apesar de que é tanta coisa absurda que acontece, né? Porque o decreto não revoga a lei e revogou o nome dos benefícios. Já falei isso com vocês. Bom, sigamos. Deixa eu mostrar o artigo aqui para vocês, uma mudança decorativa. Daqui a pouco a gente... Mal feito, feito. Deixa eu ver quanto tempo falta para acabar esse N aqui, gente. Ok, artigo 200. Vamos lá. São muito polêmicos, gente. Você reconquistar a qualidade segurada é sempre uma polêmica danada. Vou ler para vocês a redação do caput do artigo 200 da Instrução Normativa 128, que é a antiga e, naturalmente, o caput não mudou. A gente vai destrinchar aqui. Estou curiosa para saber o que mudou nessa... Sempre uma letra miúda. Vamos ver. Artigo 200. Para os benefícios requeridos a partir de 25 de julho de 91, data da publicação da Lei 8.213, de 1991, observado o parágrafo 1º, quando ocorrer a perda da qualidade segurada, o que é isso? O cara estava trabalhando lá, foi mandado embora, ou parou de pagar o seu carnê, e ficou um tempão longe do INSS. Então, ele perdeu a qualidade. E aqui eu não vou nem entrar no mérito do quanto tempo da qualidade, se era 12 meses, se era 6 meses, se era 24, enfim. E aí ele perdeu essa qualidade, qualquer que seja a época da inscrição ou da filiação do segurado, ou seja, não interessa quando que você entrou na fila do pão, o fato é que perdeu, isso que ele está dizendo. As contribuições anteriores a essa data só poderão ser computadas para efeito de carência, observado o fato gerador depois que o segurado contar a partir da nova filiação com no mínimo. Então, o que ele está dizendo para você? Exemplo, o auxílio-doença são 12 meses. Acabei de ler em algum lugar em cima. Logo, a pessoa precisa de 12 contribuições para poder ter direito ao auxílio-doença, ok? E aí, claro, tem aquelas exceções que acabamos de falar, mas supondo que essa pessoa pagou ali 12 meses bonitinho, parou de pagar, ficou um tempão afastado, e aí voltou a pagar, né? Ficou 5 anos afastado, aí voltou lá com o maior gás, vou pagar meu carnê esse mês. E aí aconteceu algum problema e ele ficou doente. Não estou falando de acidente, gente. Acidente isenta de carência, ok? Mas ele ficou doente ali e ele não vai poder usar aquelas contribuições anteriores, a carência das contribuições anteriores. Ele precisa ressuscitar essas carências. E como é que ele ressuscita isso? Foi isso que eles mudaram aqui na tabela, que eu estou tão curiosa. E isso já mudou há uma vida. Então, eles trouxeram aqui a data na instrução normativa de como já foi no passado. Então, até 2016, até 7 de 2016, na redação original, o INSS exigia 1/3, ok? 4 contribuições de carência para o auxílio-doença. E aqui a gente está falando só do auxílio-doença mesmo, ó, peraí. Só poderão ser computados para efeito de carência, observado o fato gerador. Ah, não, minto. Aqui a gente está falando de auxílio-doença. 4 contribuições, ou seja, 1/3,
Salário maternidade, 3 contribuições, que é um terço. E aí, eu não sei nem por que eles botaram salário maternidade aqui agora, porque já não precisa mais. Ou seja, quer dizer que se a pessoa teve neném lá atrás, vai, né, e tinha uma de pagamento, vai querer aplicar essa regra de a pessoa ter pelo menos 3. Você está entendendo o que eu estou falando? Não sei se eu estou conseguindo ser clara. Hoje eu já resolvi 1 milhão de compromissos, mas falei, não, quero terminar de fazer esse vídeo, por isso resolvi passar aqui. Vim resolver outras coisas aqui na barra. Mas vamos lá, vou tentar ser um pouco mais clara. Galera, é o seguinte. Se eu estou dizendo que agora o salário maternidade é isento de carência, quem pode mais, pode menos. No direito, qual que é o nome que a gente dá para isso? Pois é o indúbio é o indúbio pro réu e o indúbio pro mísero. Não, acho que eu estou falando besteira aqui. É a retroação da lei para beneficiar a parte hipossuficiente. É isso, é o princípio da retroação da lei para beneficiar a parte hipossuficiente, que são alguns princípios que a gente pega emprestado do direito penal, cuja vertente eu não tenho a menor afinidade, né? Embora eu acho muito bonito, não tenho nenhuma afinidade, nenhuma prática. Mas basicamente é o seguinte, se a lei mudou agora, está isentando de carência, eu não vou pedir para a mulher lá de trás ter as 3 contribuições. É isso que eu estou querendo dizer. Então não faz nem sentido eles reafirmarem ali a questão do salário maternidade. Mas, enfim, para cumprir protocolo, né? O auxílio reclusão até então era isento, porque até então ele era tratado como pensão por morte, né? O recluso tinha, na figura do INSS, ele era visto da mesma forma que o defunto é visto na pensão. Essa é a ideia, inclusive, do auxílio reclusão, que começou a mudar lá em 2017, em 2015, né? Começaram a fazer umas mudanças meio loucas. Então, aqui, eles não mudaram e nem poderiam mudar, porque eu estou falando de coisa antiga. Quando existe uma mudança em período antigo, em lei antiga, é porque o entendimento estava deturpado, estava divergente. E aí a pergunta que se faz é, estava divergente ou está divergente agora? Estava deturpado ou está deturpado agora? Então, vou seguir aqui para a gente achar qual que é essa letra miúda que mudou. Vocês, por favor, me ajudem aí. Felizmente, agora eu consigo compartilhar minha tela com vocês. Ele botou aqui até 7/7/2016, depois ele veio aqui para a primeira alteração. Aí começou a bagunça, né? Essa medida provisória 739, aquela medida provisória que teve antes da lei da mudança da pensão. 12 meses, 10 meses, a pessoa se perdesse já era na época, lembra? Tinha que trabalhar o mesmo período de novo. Aí depois, a medida provisória, quando virou lei, não, ela caiu, ela não foi votada a tempo, aí voltou a ser a redação original, ou seja, era 1/3, aí virou 100%, aí voltou a ser 1/3 de novo. Aí saiu a lei, né? Aí saiu outra medida provisória. Meu pai amado, que emenda que é esse Congresso nosso, meu Deus do céu. Esse executivo, vamos lá. 12 meses de contribuição, aí voltou a ser 12 meses, parece que segurando quase que no cabresto, né? Aí é 4 meses, aí é 12 meses. Aí a pessoa ficou doente um dia depois da mudança da porcaria do negócio, era 4, não podia mais, era 12. Por isso que a justiça não anda, tá empanzinada com milhões de processos lá que tem. Bom, e isso aqui dá causa, né, para judicializar cada vez mais. Aí veio 27/6/2017. Aí sim, saiu a 13.457. Que essa teve uma mudança imensa na pensão. Aí botaram metade, aí virou metade, ok. Aí depois veio a 18/1/2019, foi a MP 871, fiz curso dela. Isso mesmo, é a medida provisória 871. Aqui, esses daqui foram os governos anteriores, aqui já foi o governo Bolsonaro. A 871 foi a MP que antecedeu a prévia da reforma, né, da última reforma grande que teve. Foi a medida provisória 871, inclusive ela foi conhecida como a medida provisória do pente fino, lembra? Tá um monte de coisa lá. Foi ali que começou essa moda do pente fino também. 12 meses, 10 meses, 24 meses. Não, 24 meses, gente, que absurdo isso. Do auxílio reclusão. Bom, vou nem comentar o auxílio reclusão. Quem me segue há mais tempo sabe o que eu penso acerca desse benefício. 18/1/2019 a 4/4/24. Lei 8.213 de 91, ok, redação pela Lei 13.000 e tal.
Aí, beleza. A legislação que saiu ratificou a ideia de 6 meses de carência, que era prevista ali naquela legislação anterior, que tinha votado a 767, ou seja, voltou a ser 6 meses de contribuição, 5 meses de contribuição. Vamos lá, estou aqui, estou perdida já. 18/8, 18/8, 12 meses, ok, depois voltou a ser 6 meses, 5 meses e 12 meses. Então a mudança foi agora, com a ADI. Ah, tá. Então aqui ele está mudando com essa ADI 2110. Gente, eu nunca vi isso. Eu botar ADI em IN, nunca vi isso. 20 anos de previdência. Mais de 20 anos de direito previdenciário. Nunca vi incluir a ADI em instrução normativa. Os tempos estão escuros. Galera, agora é o seguinte. Continua aqui sendo metade, mas o salário maternidade vem como isento. Então, basicamente, esse tempo todo que eu estou perdendo aqui falando com vocês, enchendo os seus ouvidos de lamúria, é para dizer que eles incluíram a parte da ADI na IN aqui, nessa parte da tabela. É meio que para ratificar o que a gente leu aqui em cima no artigo 195. Então, nada de novo na tabela, né? Felizmente não teve um entendimento diferenciado da tabela anterior. E me perdoem as lamúrias, como falei, optei por gravar o vídeo enquanto estudava, senão esse vídeo Deus sabe quando vai sair, porque a minha agenda realmente está bem complexa. E eles incluíram aqui essa questão de a isenção de carência ao salário maternidade deverá ser aplicada aos novos requerimentos realizados a partir de 5 de abril de 2024. Gente, tem que ir para a justiça, se for o caso, porque é um absurdo a gente imaginar que a mulher que teve um filho 4 de abril de 2024, que tinha pago uma, ela vai ter o tratamento diferenciado da outra, né? Mas, infelizmente, a gente anda vendo tanto essa questão no Brasil, né? Tantas diferenças, que agora eles optaram, inclusive, para incluir esse tema, que foi o tema do STF, que eu falei com vocês. E ainda, mesmo tendo, inclusive, acompanhado e transmitido o tema ao vivo, me assusta, me abomina, eu acho muito, muito, muito estranho incluir isso em instrução normativa, porque a instrução normativa é um ato do administrativo e baixa hierarquia ali, porque eu estou falando de um ato que sai de dentro da autarquia, que é feita por servidores públicos, né? Enfim, não são políticos. E aí a gente teve uma alteração também no artigo 202, que diz o seguinte: para o segurado especial que contribuir facultativamente, o período de carência... Quem é o segurado especial, gente? É o rural que trabalha em economia familiar, tudo bem? O período de carência, quando for o caso, é contabilizado para fins de concessão de benefício previdenciário, observados os critérios e a forma do cálculo estabelecidos, podendo inclusive ser somados aos períodos urbanos. O que ele dizia antes? Para o segurado especial que contribui facultativamente, o período de carência é contabilizado para fins de concessão de qualquer benefício previdenciário. Então, ele tirou qualquer, é contabilizado para fins de concessão de benefício previdenciário. Você perceba que o qualquer já foi embora, né? E isso realmente não... Certamente isso aqui não é à toa, não é por acaso, que a pessoa vai pensar um artigo lá no meio do caldeirão dos artigos, vulgo em N, e aí, de repente, vai ali tirar uma palavra, especificamente uma palavra, podendo, inclusive, ser somados a períodos urbanos. Suspeito. Tem muita coisa, quando eu trabalhava na INSS, principalmente quando eu trabalhei em Brasília, né, na direção central, que eu era responsável por fazer esses normativos, alguns dos normativos e tal, tinha muita coisa assim que vinha, às vezes, pensar e tirar palavras específicas aqui e ali. Aquela questão da pensão mesmo, que logo depois fizeram a questão da tabela com idade máxima para percepção, né? A mulher, ela não podia, o homem, ele que pedisse a pensão, não podia mais ser vitalícia em qualquer idade.
Logo em seguida veio uma outra tabela ali mudando um ano só, né? De 44 para 45 anos ali como idade limite. Então, umas coisas suspeitas que vai descortinando depois e a gente percebe, inclusive, mudanças de vários textos legais que, às vezes, curiosamente, beneficiam um ou outro ou prejudicam um ou outro, né? Enfim, o artigo 210 também teve alteração. Ele diz o seguinte: o parágrafo único... Vamos lá. Perdi aqui, me achei. O parágrafo único traz o seguinte: as competências cujo salário de contribuição seja inferior ao limite mínimo do salário de contribuição poderão ser computadas caso sejam complementadas. Então, as competências cujo salário de contribuição seja inferior ao limite mínimo de salário de contribuição poderão ser computadas caso sejam complementadas. Acho que faltou botar aqui em época própria, né? Porque o que acontece? O que acontecia muito, inclusive? O cidadão começou a pagar lá no código, exemplo, naquele código dos 5% facultativo. Pagava lá bonitinho, só que ele não tinha cadastro no CRAS. Ele não sabia que tinha que ter, porque o governo, na hora de receber, não avisa a pessoa, né? Vai lá e aceita o dinheiro. E daí, o cidadão morre. Só que se ele não tinha cadastro no CRAS, não era baixa renda, essa competência não é válida, porque os 5% ele é apenas para o baixa renda, que é caracterizado ali com os critérios de hipossuficiência, né? E hoje o INSS pede que tenha esse cadastro no CRAS. Então, essa competência que ele pagou, ela não valia para nada. E aí existia uma discussão se a família complementasse, se pagasse, seria validada. Tudo bem? Então, agora, o parágrafo único, ele traz essa informação. Antes, ele estava trazendo o seguinte: parágrafo único. As competências cujo salário de contribuição seja inferior ao limite mínimo do salário de contribuição poderão ser computadas caso sejam complementadas na forma do disposto nos artigos 124 e 132. Então, agora, ele não vai mais obrigar a ser só dessa forma, que eu, sinceramente, não lembro como que é. Vamos olhar junto? Vamos lá, no 124 e no 132? Jesus, vai demorar uma vida isso. Deixa eu subir aqui. Onde é que eu tô? Já nem sei mais, tô longe ainda. 124, tá chegando. Ó. Chegou, 124. O 124, ele disciplina a questão da emenda constitucional. Então, ele diz segurado que no somatório da remuneração auferida no período de um mês, receber remuneração inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição, poderá solicitar o ajuste. Então, aqui, ele diz que o segurado que recebesse uma contribuição inferior podia realizar o ajuste. Esse artigo aqui saiu, gente, por causa... Lembra da época da pandemia? Que o governo, curiosamente, deu uma anistia para os empresários com pagamento de INSS, que podia pagar menos. O que o governo avisou o cidadão é que... E nem o empresário, tá? O empresário também ficou vendido nessa situação, não sabia. É que os pagamentos que eles fizeram abaixo não valia para o INSS. E aí o bonito, coitado, ficou lá esses 2 anos lá, quase de pandemia, recebendo, o patrão pagando o INSS dele, dentro do que o governo falou que podia pagar. E aí, quando ele precisou do benefício, quando ele foi aposentar, o INSS falou: meu amigo, você está equivocado, você não tem, está faltando 2 anos aqui. Ué, mas como assim está faltando 2 anos? Não, esses 2 anos aqui você pagou abaixo. Não, mas não fui eu que paguei, foi o meu patrão. Aí, então vai lá reclamar com ele. Aí o cara vai reclamar com o patrão. Não, mas foi o governo que falou que era para pagar menos por causa da pandemia. Ok. E aí? E aí que aqui no INSS o senhor não tem direito, porque está abaixo do mínimo, não tem direito. O que o cidadão tem que fazer? Complementar, pagar do próprio bolso. E nesse artigo especificamente, ele diz o seguinte, que o cidadão, o segurado, né? Quem é o segurado? É o cidadão. Ele poderá complementar. Ele pode complementar, e se ele não quiser, aí, meu amor, balbal, vai ficar sem aquele período. Só que, ao mesmo tempo que ele diz que o cara poderá solicitar o ajuste, né? Que ele fala aqui, poderá solicitar o ajuste, o segurado poderá solicitar o ajuste. Qual foi o exemplo que eu dei para você inicialmente? O cidadão pagou abaixo lá, morreu. E aí? Esse cidadão vai lá solicitar o ajuste? Quando eu trabalhava em Itaguaí, eu acho que alguns iam, gente, porque à noite ali, nossa, os processos... Tinha
Teve dia que o processo voava do nada das gavetas, os processos era tudo de papel. Por bem, não é todo cidadão que pós-morte vai lá querer ver isso no INSS, né? Mas, brincadeiras à parte, até porque o humor acaba aliviando um pouco do fardo da vida tão sofrida que o brasileiro leva, e o advogado previdenciarista principalmente, porque tem que lidar com todas essas legislações e alterações e percepções de legislação que saem aí com tanta recorrência. Então, hoje, a gente percebe que o artigo 210 ele não condiciona mais a essa questão do 124, certo? Então, porque aqui dizia o seguinte, imagino eu, né, o pessoal da diretoria lá de benefício discutindo, não, mas peraí, a gente não pode considerar se a família pagou, porque o 124 diz que o cidadão poderá solicitar o ajuste. Então, esse cidadão, ele faleceu, ele não pode mais solicitar o ajuste. Enfim. E isso pertencente dentro ao mesmo ano civil. Aqueles ajustes de pegar um pedacinho de um lado, jogar no outro. Quando a pessoa tem um que pagou acima do mínimo necessário, o outro pagou abaixo, podia fazer essas migrações. Hoje ele diz aqui que as competências cujo salário de contribuição seja inferior ao limite mínimo do salário de contribuição pode ser computada caso seja complementada. E agora faltou o 130, né, gente? Que lá, na redação original do parágrafo único do artigo 210, ele cita essas duas condições que sejam observadas para cômputo da contribuição paga abaixo do inferior. Vamos lá. Nossa, gente, isso aqui foi muito pontual mesmo, porque isso é tão raro. 134. As missões diplomáticas e as repartições consulares do Ministério das Relações Exteriores, blá, 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 deverão regularizar junto ao INSS a situação previdenciária dos auxiliares locais de nacionalidade brasileira que, em razão de proibição da legislação local, não possam ser filiados ao sistema previdenciário do país de domicílio. Isso aqui tem muito a ver com acordo internacional, quando não tem acordo bilateral, acordo multilateral. E aí, quem vai em missão, né, o servidor que vai para assessorar esse corpo de representação exterior, ele fica realmente desguarnecido de uma situação previdenciária. Então, perceba aqui que o artigo 134 ele não foi revogado, tudo bem? Ele existe, ele ainda é uma necessidade, e antes ele tinha essa prerrogativa lá exposta no 210 a nível de complementação ali, de acerto de ajuste, né? E eu não vou entrar no mérito aqui, porque isso aqui é uma questão grande. Eu, inclusive, recebi um convite de uma amiga minha que é advogada na Alemanha. Ela quer fazer a live comigo. É bem interessante até o nosso acordo do Brasil com a Alemanha. Já é um acordo até mais antigo. E vamos ver, né? Se tiver gente interessada nessa situação, a gente pensa aí, de repente, fazer essa live com a minha querida Glória. Bom, seguiu. Artigo 216, tá, gente? Vamos para o 216 agora. O artigo 216, cadê você? Ele fala dos períodos não computáveis. O que não computa? Como tempo de contribuição. Perceba que aqui eu não estou falando de carência, não. Aqui eu estou falando de tempo de contribuição, tudo bem? Para o INSS. Ele incluiu... Deixa eu ver aqui. Não, ele alterou o inciso 9, que diz o seguinte: exercidos com idade inferior prevista na Constituição, salvo as exceções previstas em lei, observado o artigo 5º, que é o primeiro que a gente leu, até na parte 1, falando da ação civil pública, que hoje pode reconhecer abaixo do limite de idade previsto. Então, ele incluiu isso aqui também, ó. Peraí. Dos períodos não computáveis, tá? Vamos prestar atenção. Não serão computados como tempo de contribuição para fins de benefício no INSS. 9. Exercidos com idade inferior à prevista na Constituição, salvo as exceções previstas em lei, e, aí ele incluiu essa parte aqui, observado o artigo 5º e o artigo 5º-A, que se refere à ACP para requerimento a partir de 19 de outubro de 2018. Então, assim, até foi legal, porque essa data aqui eu não lembrava essa data, e olha o parênteses.
Por que 19 de outubro de 2018? Data da coisa julgada da ACP citada. Tá me acompanhando? Gente, o negócio está desde 2018. Desde 2018 existe essa exigência da ACP. E o INSS, o servidor do INSS, ele trabalhava com um caminhão de ACPs, assim, o livro das ACPs perdidas, né? Ai, meu Deus, a IN diz que não pode, a lei diz que não pode, decreto diz que não pode, mas peraí que tem uma ACP. E tu tem que cumprir a ACP. Enfim. Aí o que eu quero levantar aqui é que são 7 anos. A gente está falando um negócio de 2018, que já é aplicada. Agora eu tenho a lei aqui certinho, a data certinha aqui da coisa julgada, 19 de outubro de 2018. E hoje, agora, 10 de julho de 2025, 7 anos depois quase, de repente, tá? Vamos botar isso lá na IN, isso é fundamental. E aí tem matéria à torta e à direito, como se fosse a última música, a última novidade no momento. Gente, ó, tem uma novidade para vocês. Saiu a notícia atualizadíssima de 7 anos atrás. Agora pode dar de mínimo. Bom, artigo 218. Por isso que eu falei lá no primeiro vídeo. Cuidado com matéria sensacionalista. Então, primeiro vai na lei. Tem gente pedindo aplicação do ACP lá com Constituição que aceitava, com pessoa que tinha idade suficiente, enfim. Ó, o artigo 218, ele fala também da questão da reforma, né? A partir de 14 de novembro de 2019, né, a data que a emenda constitucional 20 já estava em vigor, 103, a 20 é lá de 98. Viajei agora, viajei nas últimas músicas no momento, enfim. Considera-se tempo de contribuição, dentre outros, os seguintes períodos. Então, aqui ele diz que, a partir da reforma, a gente vai considerar o serviço militar obrigatório, voluntário e o alternativo, desde que devidamente certificado pelo respectivo ente federativo na forma da contagem recíproca por meio de certidão de tempo de serviço militar. Então, aqui, ele fez a mesma alteração na nomenclatura da certidão de tempo de contribuição para certidão de tempo de serviço militar. Tá? Basicamente, questão ali de nomenclatura. Ai, gente, entramos no livro 2. Livro 2 fala de valor. Vamos ver aqui. Seção 2. Do PBC. Ai, meu Deus, o que mudou no PBC? Estou ficando nervosa já. Artigo 200. PBC é o período base de cálculo, tá, gente? É o período que é utilizado para o INSS fazer o cálculo dos benefícios previdenciários. Ih, acabou meu vídeo. Ainda bem que eu vim aqui na barra renderizar o antigo. Enfim, depois eu boto. O menino que fez para mim, ele deve achar que eu não trabalho nada, que ele fez um vídeo de 50 minutos, quase matei ele. Eu falei, gente, eu fico quase de 16 horas no escritório, tu vai deixar um vídeo de 58 minutos passando? Até desliga a televisão. Bom, o artigo 224, eu vou ler o caput, tá, que não foi alterado aqui na IN 128. Havendo recebimento de benefícios por incapacidade no período contributivo, inclusive na modalidade acidentária, os períodos de recebimento desse benefício são considerados como salários de contribuição para fins de formação do PBC, desde que intercalado entre atividades. E aí, ele traz aqui no parágrafo 1º, vou ler como era. Mas que negócio chato de simplificar, você está dificultando minha vida, esse simplificar. Deixa eu ver aqui. Bom, não sei por que está isso aqui. Ah, sumiu. Não sei se para você estava aparecendo, estava uma caixa de texto aqui no meio do meu texto, estava me incomodando. Bom, o período de recebimento de benefício disposto no caput deverá observar o salário de benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal, reajustado nas mesmas épocas e nas mesmas bases dos benefícios em geral, não podendo ser inferior ao salário mínimo nem superior ao limite máximo do salário de contribuição. Isso aqui era muito comum, eu até já fiz alguns vídeos anteriores, que o teto previdenciário de 98, por exemplo, de 2010, ele reajustado, ele não chegava no teto de hoje. Esse salário ele servia ali também para brecar uma atualização, por exemplo, de um salário mínimo lá de trás que não chegasse no salário mínimo de hoje e de um salário que pudesse superar ali o teto de hoje, mas na prática ele não chega nem perto do teto de hoje, né? Por isso que a pessoa na média não consegue fechar, porque você pega um teto de 2010,
cara sempre ganhou no teto. Ok, mas você pega o teto dele de 2010, você reajusta esse teto dele, ele não chega no teto de hoje. Então, como que ele vai sair com o teto de hoje? Por isso que eu não aceito previdenciarista, colega, falando, porque você pode sair com 8.500. Eu conheço uma pessoa que saiu com valor teto e, enfim, todos vocês conhecem também. Não preciso citar nomes. Mas, basicamente, fazendo pelo sistema, não tem condição. Não dá, porque matematicamente é impossível você conseguir tetar um benefício atual se o teto anterior reajustado não se equipara ao teto recente. E aí, ele fez uma alteração aqui, teve até mudança na forma de reajustamento dos benefícios, eu acho que talvez por isso tenham trazido. Vamos descobrir juntos aqui. Qual que é o texto novo? Para fins de aplicação do disposto do caput, que é quando ele fala que a pessoa recebia ali o benefício por incapacidade, né, entre vínculos. Então, para fins de aplicação do disposto do caput, deverá ser considerado o salário de benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal, reajustado nas mesmas épocas e nas mesmas bases dos benefícios em geral, não podendo ser inferior ao salário mínimo nem superior ao limite máximo de contribuição. Ai, meu pai, você está vendo o que eu estou vendo? Vocês estão vendo o que eu estou vendo? Qual a mudança que teve? Ó, o período de recebimento do benefício disposto no caput deverá observar o salário, blá, 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 inclusive ao acidentar, quer dizer, o período de recebimento do benefício disposto no caput deverá observar, eu vou ter que ler isso de novo, deverá ser considerado o salário de benefício que serviu. E antes, deverá observar o salário de benefício que serviu. Cara, eles mudaram a construção dessa oração. Ai, tem angu nesse caroço. Deixa eu enxergar isso direito. A gente sabe que aqui ele fala, inclusive, na modalidade acidentária. E quando eu estou falando da modalidade acidentária, eu tenho a questão da soma do PBC, do benefício do auxílio acidente, por exemplo, que ele pode ser concomitante com o pagamento ali da pessoa que está empregada ou que está pagando carnê, enfim. Então, existe uma soma. Tem algum ângulo nesse caroço? Deixa eu ver se eu enxergo isso. O período de recebimento de benefício disposto no caput deverá observar o salário de benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal. Para fins de aplicação do disposto do caput, deverá ser considerado o salário de benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal. Esse aqui eu vou ter que convocar Tico e Teco para pensar e depois passar para vocês, para entender o motivo dessa mudança. Não estou conseguindo alcançar, de verdade. Salário de benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal. Porque, vamos lá, o que é o PBC? É o período básico de cálculo, igual eu expliquei. E aí a gente tem o salário de contribuição. O que é isso? É sobre qual salário eu estou pagando. Exemplo, vamos supor que eu vou pagar um carnê hoje, quero pagar em cima de R$ 2.000. Então, o 2.000 é o SC, é o salário de contribuição. Ele vai entrar no PBC, o salário de contribuição, tudo bem? E aí, eu tenho aqui o PBC, que é o período de cálculo, eu tenho
o salário de benefício, que é o salário depois de reajustado, que aí passou não sei quantos anos, esse salário que eu peguei hoje, o salário de contribuição que eu paguei, né, em cima dessa base aí de R$ 2.000, ele vai ser reajustado para a época lá que a pessoa for buscar o benefício. Esses R$ 2.000 reajustou. Ali eu vou fazer a média do salário de benefício. É o salário bruto extraído para o benefício que a pessoa está alcançando. Sei lá, salário maternidade, auxílio-doença, aposentadoria. Quando eu tenho salário de benefício extraído, aí eu vou calcular o quê? A RMI, a renda mensal inicial, que é o que ele fala aqui, o cálculo da renda mensal. Por exemplo, na aposentadoria você tem o USB pronto, e aí você vai tirar ali a renda mensal, você vai botar o fator, você vai usar os deflatores, você vai fazer aquele cálculo refinado, mais apurado, para efetivamente saber com quanto essa pessoa vai sair. E aí, confesso para vocês que esse daqui eu vou ter que estar mais descansada. Depois de, sei lá, de 22 horas de trabalho, não tá, tic-teco não está concatenando para alcançar o que efetivamente quiseram alterar nessa mudança, jogadinha de botar uma para lá e uma para cá. Eu até achei que eles tinham tirado o acidentário. Inicialmente, quando eu li, mas eu esqueci que o acidentário estava no caput, né? A questão do auxílio acidente de poder contabilizar no PBC o recebimento do acidentário. Mas o caput não foi alterado. Bom, vou seguir o baile. Detesto ficar com um suspense na cabeça, um mistério na cabeça. À noite eu vou acabar sonhando com isso. Bom, no artigo 233, ele fala da RMI. A RMI, como eu expliquei ainda há pouco aqui, a renda mensal do benefício, a renda mensal inicial. Tudo bem? Por quê? Porque a gente tem a renda mensal inicial, que é a data na DER. De uma forma geral, você pega a data da entrada do requerimento, e é um pause do tempo que você dá na vida da pessoa para primeiro calcular o direito e depois você calcular a renda mensal inicial, que é em cima do SB, salário de benefício, que é a partir do PBC, do período base de cálculo, que leva em consideração o SC, que é o salário de contribuição corrigido. Então, quando eu estou falando aqui do 233, ele está falando da renda mensal inicial, daquele início daquele benefício. As demais rendas são as MRs, que são as rendas mensais já com posteriores ajustes. Então, se esse cara aposentou hoje com uma DER do ano passado, ele já vai ter a MR diferenciada, porque ele já sofreu um reajuste, né, na virada do ano ali, na alteração do salário que ocorre anualmente. Então, o artigo 233, ele vai falar especificamente aqui da RMI. Ele diz o seguinte no caput: a RMI do benefício será calculada aplicando-se sobre o salário de benefício os seguintes percentuais. É que ele vai explicar o cálculo de cada benefício. Ele pega aqui o sétimo. Isso aqui já teve tanta mudança, né? Eu fiz um vídeo essa semana falando para o senhorzinho tomar muito cuidado, que a INSS quer aposentar ele por invalidez. Às vezes a pessoa acha que está finalmente conseguindo e mal sabe que o salário está indo lá para o buraco, tadinho. Já tinha tido uma diferença grande. Ó, ele mudou, foi a aposentadoria por idade do trabalhador rural. Estranho, eles mexeram em quilombola lá em cima. Vocês lembram, né? Achei estranho mexer em quilombola agora. A gente está vendo que as peças estão se articulando. Aí no 7, ele fala da aposentadoria por idade do trabalhador rural e ele mudou, foi esse B aqui, ó. O que ele mudou? Dá licença, gente, deixa eu... Não quero ser inconveniente, mas estou há muito tempo sem molhar minha garganta. Falei, gente, vou passar lá na barra rapidinho, acho que 1 horinha a gente resolve. E já estou pensando em fazer parte 3, hein? Porque a gente está aqui há mais de 1 hora já. Para os trabalhadores rurais referidos nos incisos 1 a 4 do artigo 247, aí eu vou ter que ir lá para ver quem que é. Se é o meeiro, se é o agricultor, quem que é esse rural que ele fala aqui. Bem como para o segurado especial que contribui facultativamente 70% do salário de benefício com acréscimo de 1% deste a cada grupo de 12 até o limite de 100%. E como é que era? Vamos de chave de novo. Para os trabalhadores referidos no inciso 1 a 4, ou seja, não mudou aqui o inciso dos trabalhadores rurais, bem como para o segurado especial que contribui facultativamente 70% do salário de benefício com acréscimo de 1% para cada ano de contribuição. Ah, gente, tá de sacanagem. Aqui,
Olha que limitaram. Ó, agora você vê, né? Porra, brincadeira, isso me dá um ódio. Deixa eu explicar para você que talvez não esteja entendendo, porque minha cabeça já foi lá em 91, já foi em 99, já foi em 2019, já voltou. Eu tenho um artigo que fala do trabalhador rural. O trabalhador rural, em geral, ele não recolhe, ele traz ali aqueles documentos, ele comprova a atividade dele e, em geral, se ele não recolhe, ele sai com o quê? O salário mínimo, tudo bem? Aí, eu tenho o trabalhador rural que contribui facultativamente. Ele não é obrigado a recolher. Se ele não quisesse recolher, ele teria o tempo contabilizado, mas ele recolhe facultativamente porque ele quer ter uma aposentadoria melhor, porque ele não sabe que ele pode se dar bem lá juntando só as provas. Eu não estou falando que o trabalhador rural se dá bem juntando prova, não, porque o rural de verdade, ele não sabe nem o direito que tem. Ele aposenta 5 anos antes, mas em geral só vai pedir 5, 10, 15 anos depois, quando já não está aguentando mesmo, quando a maioria manda procurar LOAS e esse cara tem direito que trabalhou. Porém, ele pega esse percentual que eu imagino que seja infinitamente pequeno, que está pagando o seu carnê e ele limita até o limite máximo de 100% a cada grupo de 12. Por quê? Porque nessa conta aqui, a gente tem 70% do salário do benefício com acréscimo de 1% a cada grupo de 12. Então, se o cara nunca pagou, ele vai ganhar o mínimo, tá me acompanhando? Beleza. Se o cara pagava facultativamente, escolha dele, vamos supor que esse cara, ele pagava em cima de R$3.000. Para esse cara fazer o pagamento facultativo de R$3.000, ele estava jogando R$600 conto todo mês na conta do governo. Quando esse cara consegue alcançar o direito à aposentadoria, ele vai receber 70% do valor que ele está pagando. Está me acompanhando? 70% é garantido. Então, 70% de 3 mil, sei lá, aí fazer a conta, dá R$900, 30% dá 2.100. Então, o cara pagou R$3.000, 15 anos, e ali ele tem, né? Ok, você tem direito, ele tem 15 anos de carência. Você tem direito a 70% garantido, mais 1% a cada grupo de 12. O que é um grupo de 12? É um ano, tudo bem? Então, eu tenho um cara que tem 15 anos de contribuição, ele tem 15 grupos de 12. Ele tem quanto? 15%. 70% já está garantido, ele vai ter mais 15%. Então, ele tem quanto? 85%. Portanto, essa pessoa que pagou 15 anos porque quis, porque não era obrigado, porque ele podia não pagar nada e ia receber para sempre lá o seu benefício de um salário mínimo, mas ele pagou em cima de R$3.000, R$600 por mês durante 15 anos e agora ele vai receber 85% do salário dele. Pois bem, se essa pessoa pagou além dos 15 anos, e para chegar a 100%, amigos, quanto que ele tinha que pagar mais? 30%. Já estou te respondendo logo, porque já estou sem paciência. Tá entendendo? Ele tinha que pagar 30%. Ou seja, ele tinha que pagar 30 anos. Por quê? Se ele tem 15% garantido, ele precisa de mais 15%. É 1% a cada um ano, a cada grupo de 12, ele precisa de mais 15%. Ele precisa de mais 15 anos. Eu estou falando que esse homem, gente, ele precisa fechar 30 anos pagando facultativamente todo mês para aposentar rural, porque aqui a gente está falando de uma aposentadoria por idade, tá? Então, não esqueça que eu estou na aposentadoria por idade, ou seja, eu estou falando de uma pessoa que já tem 65 anos, que é um homem, no trabalhador rural, ok, idade reduzida, tem 60 anos o homem, então. Mas com 30 anos, efetivamente pago facultativamente. Se esse cara pagar 35 anos para o governo já está mais do que no lucro com esse cara, e o governo ainda vai lá confiscar os 100% dele, tá de sacanagem comigo, porque aí esse cara poderia chegar nos 105%. Você tá entendendo o que eu tô falando? Ai, inferno. Por isso que eu não gosto de parar para estudar assim, eu fico assim muito agitada, muito atarantada, principalmente antes de dormir. E agora comecei a gravar os vídeos aí enquanto eu estou estudando. Se você está gostando desse método, me sinaliza, porque eu nunca fiz isso. É a primeira vez que eu estou gravando vídeo enquanto eu estou estudando. Ainda mais esses tempos de internet, né? Se a gente errar, engolir uma bobeira, daqui a pouco tem um monte de gente falando um monte de coisa. Mas eu acho que a gente também não pode se privar
de compartilhar a informação, né? Graças a Deus eu tive a oportunidade de ter uma boa escola, né, previdenciária, a escola da vida, que 15 anos dentro do INSS, gente, não é mole não, vou falar para vocês. Saí de lá para não ir para o caixão, porque imagina eu lendo essas coisas do outro lado do balcão. Até ameaça de morte já recebi. Bom, vamos lá. Reajuste do valor do benefício. Aqui teve alteração esse ano. Ele agora traz uma alteração sobre a forma como o benefício ele é reajustado. E aqui no parágrafo 1º, ele diz o seguinte: deverá ser considerada a DIB do benefício anterior para fins de reajuste dos seguintes benefícios. A DIB é a data do início do benefício. Essa data do início do benefício, gente, ela é fixada no fato gerador, tudo bem? Então, na pensão, eu estou falando da DO, da data do óbito. No salário maternidade, na data do parto. É claro que, estou falando do óbito, mas tem exceção. Qual que é a exceção, doutora? A ausência, aquela pessoa que desapareceu. Qual que é a exceção do parto? É o aborto não criminoso. Enfim. E ali, mas na aposentadoria, de uma forma geral, é na DER, a menos que tenha alcançado uma implementação de direito anterior. A questão do direito adquirido. E aqui ele traz, nesses incisos, a pensão por morte, quando precedida de aposentadoria, que aí deverá ser considerada a DIB do benefício anterior para... Nossa, quando a pessoa vem a receber uma pensão por morte agora, a DIB vai ficar presa lá na aposentadoria. É isso mesmo? Deverá ser considerada a DIB do benefício anterior. Cara, é fogo. Isso aqui é para efeito da própria correção, né? Porque fala do reajustamento, agora eu vou reajustar o benefício considerando o fato gerador da pensão, não é mais a morte agora? A data do início do benefício agora é a aposentadoria da pessoa que morreu, é isso que você está me falando, INSS? Baseado em quê? De onde vocês tiraram isso? Não, vou ter que estudar muito, tô vendo que eu não sei nada. Quanto mais eu leio esse aqui, menos eu sei, não é possível. Antes, no caso do benefício precedido para fins de reajuste, deverá ser considerada a DIB anterior. Ele já previa isso anteriormente. Qual que foi a alteração dele botar essa questão da pensão por morte? Ai, não sei, gente, estou ficando cansada. Vou falar com vocês. Vou encerrar esse vídeo, porque eu estou olhando aqui que a gente está na página 4 ainda. Infelizmente, eu não tenho agenda para fazer gravação amanhã. Peço desculpa a vocês, até pela minha presunção aí no 243, mas eu confesso que percebo que já estou um pouco deturpada aqui a nível de entendimento. Então, acho mais prudente dar um stop. E se eu não conseguir concluir essa IN toda aqui, gravando os vídeos, né? Porque eu estou fazendo meu manual lá, mas o manual é mais fácil, né? O manual fica mais fácil fazer as anotações, que eu faço ainda no meu caderninho, por incrível que pareça, depois que eu transcrevo aqui para o computador. E se alguém tiver alguma outra dúvida que eu possa ajudar, porque ainda estou raciocinando aqui essa nova IN que saiu, fale comigo, manifeste-se. Cadê vocês? Agora sim. Nossa, eu tô até com a carinha de cansada, né? Será que alguém viu meu vídeo até agora? Será que alguém chegou até aqui? Se você chegou até aqui, até o final desse vídeo, não deixe de fazer um comentário. Se você não sabe o que comentar, diga: gostei, doutora. Espero que tenha gostado. Para ter visto até agora, deve ter gostado. Mas olha, gente, brincadeiras à parte, assim, obrigada. Esse é meu dia a dia, né? Nem sempre a gente consegue parar para gravar em estúdio como deveria. Eu não vivo dessa parte de lecionar. Eu sou empresária, como vocês bem sabem, mas eu acho muito importante difundir esse conhecimento, porque o direito previdenciário deveria sim ser ensinado na escola e não deveria ter tantas costuras, tantos liames, tantas mudanças aí, né, fazendo alterações no direito que prejudicam milhões de pessoas. Até o fato de tentar beneficiar, às vezes até prejudica também, porque a mudança por si só, ela traz uma instabilidade jurídica, uma insegurança, né, jurídica muito grande. Enfim, então, sem mais delongas, vou encerrar esse vídeo por aqui. Um beijo para vocês e desejo muito sucesso na sua jornada, seja você um segurado que está empreitando aí, buscando o seu benefício, ou seja você um colega meu que está atuando aí para buscar dignidade na vida das pessoas. É um trabalho muito nobre, eu tenho muito orgulho do que a gente faz. E é isso, é a gente continuar trazendo conhecimento,
mostrando ali para o juiz, para o servidor do INSS, para as pessoas que vão analisar o caso do nosso cliente, quem são essas pessoas, né? Elas têm nome, tentar dar vez a quem não tem voz. Obrigada, pessoal. Até breve, espero. Fui. Bom fim de semana para você.